Capítulo 7. Violência, o papel das guerras e da agressividade. A violência é uma questão de poder. As pessoas se tornam violentas quando se sentem impotentes. Andrew Schneider. A violência costuma ser vista como uma característica masculina, a ponto de ter surgido a ideia de que todas as guerras foram criadas por varões. Entretanto, os varões não causam as guerras por lutarem nelas. Tampouco as mulheres causam por criarem os filhos que nelas lutarão. Varões e mulheres cumprem com os seus papéis determinados socialmente, e o que atribuímos a ambos os sexos é uma responsabilidade de ambos os sexos. A guerra é a competição por territórios, pelo dinheiro, pelos recursos naturais, a competição pelo poder conferido pelas recompensas externas. Tais recompensas são, na maioria das culturas, de responsabilidade dos varões. Cabe a eles conquistá-las, mas os beneficiários ou perdedores são os varões e as mulheres. A psicologia da guerra advém da necessidade e da cobiça pela aceitação, pelo reconhecimento, pelo respeito que as culturas transformaram no subproduto do poder oriundo das recompensas externas. Segundo Gilmore, não podemos considerar a violência uma característica masculina se levarmos em consideração que a maioria dos varões precisa ser obrigado, muitas vezes ameaçado com pena de morte ou ameaças à sua família, a participar das guerras. Para Farrell e Baumeister, a violência é um problema comum de ambos os sexos, e a diferença na guerra resume-se ao papel de cada um. O papel masculino é lutar e o feminino é produzir soldados. Produzir soldados é tão importante quanto lutar, pois um exército maior aumenta as chances de vitória. Em todo o mundo, varões cometem mais crimes do que mulheres, sendo que no Brasil, em 2007, 93% da população carcerária era do sexo masculino, o equivalente a mais de 396 mil presos. Mas para Farrell, o fato de varões cometerem mais crimes, incluindo homicídio e roubo, não significa que varões são menos altruístas ou têm menos moralidade do que mulheres, mas apenas que eles estão mais dispostos a correr riscos. Sua opinião é baseada em dois fatos. Poucos varões se atrevem a cometer um crime se sabem que a sua família não aceitará os frutos desse crime. Crimes tendem a ser cometidos por aqueles que se sentem mais impotentes. É aceito que negros e pobres cometem mais crimes por serem, entre aspas, minorias, por serem, entre aspas, desfavorecidos, mas raramente aceita-se que varões cometem mais crimes por serem desfavorecidos. Um exemplo, segundo o autor, foi o episódio que ocorreu na década de 1980, quando o fechamento de fábricas da General Motors deixou milhares de trabalhadores desempregados em Flint, cidade do estado de Michigan. Em menos de 5 anos, uma cidade com baixas taxas de criminalidade tornou-se a mais violenta, mais do que a cidade de Nova York, com aumentos absurdos de suicídio, alcoolismo, violência contra a esposa, estupro, homicídio, mantendo-se constantemente no ranking de 5 cidades mais perigosas dos Estados Unidos. Assim, Farrell conclui que a criminalidade, especialmente envolvendo o dinheiro, reflete a diferença entre a expectativa de prover e a capacidade de prover. Dantley e Shackelford revisaram a literatura em psicologia evolutiva com relação à criminalidade. Segundo essa abordagem, o processo evolutivo favoreceu aqueles que conseguissem resolver problemas recorrentes, sendo que a maioria dos problemas foram resolvidos provavelmente através da cooperação ou de disputas. Afinal, uma das formas de vencer uma disputa é prejudicar o seu oponente. Nessa perspectiva, há 3 tipos principais de conflitos entre pessoas. O conflito por status, onde é possível subir de status sem tomar o lugar de outra pessoa, e varões com maior status têm acesso a mais mulheres, são mais propensos a buscar
e a casar com mulheres mais jovens, mais atraentes e mais férteis. Há indícios de que mulheres acham um varão mais atraente à medida que ele ganha status, mas o status da mulher tem pouco impacto no quão atraente ela é para o varão. Sendo assim, a busca por status aumenta as chances reprodutivas dos varões, de forma que varões evoluíram para procurar sempre aumentar o próprio status. 2. Conflitos por recursos materiais. Incluem os conflitos por comida, território, armas, ferramentas ou qualquer outro recurso material ou por alianças com pessoas e grupos que tenham tais recursos. Lembre-se que a aquisição de recursos materiais costuma ser uma atribuição masculina, em decorrência de não sofrerem com a gestação, e assim, varões tendem a estar presentes neste tipo de conflito. 3. Conflitos por parceiros sexuais. A gestação exige no mínimo de 9 a 10 meses. Para a mulher, a quantidade de descendentes é limitada biologicamente, enquanto que para o varão, apenas alguns minutos são exigidos, tendo a sua descendência limitada apenas ao número de mulheres que conseguem engravidar. Sendo assim, em termos de custo-benefício, relações sexuais têm custo e risco muito maiores para as mulheres do que para os varões. Como consequência, mulheres evoluíram para serem mais exigentes com seus parceiros sexuais, enquanto os varões, numa relação amorosa, desejam ter relações sexuais antes das mulheres. Desejam também mais parceiras e são mais propensos a terem relações sexuais casuais. Estratégias violentas como o estupro podem ter surgido para permitir que uma pessoa, aqui falando de varões, pudesse se reproduzir quando não tivesse mais chance de outra forma, conforme demonstrado no exemplo de demissão em massa de trabalhadores da General Motors. Estratégias para superar rivais incluem o roubo, a vigilância nas relações amorosas, o estupro, a violência ou o homicídio. Ser roubado diminui os seus recursos e pode ser usado contra o seu dono original, prejudica a reputação, dificultando a formação de alianças e tornando o roubado um alvo para novos roubos, além de pessoas facilmente exploráveis serem consideradas menos atraentes para o sexo oposto. Quando alguém acha que corre o risco de perder o seu parceiro amoroso ou sexual para outra pessoa, os sexos tendem a agir de forma diferente. Varões são mais propensos a esconder a companheira, exibir recursos materiais e fazer ameaças, principalmente contra o seu rival. Também é frequente que varões se auto-humilhem, prometendo fazer qualquer coisa para sua companheira ficar com ele. Mulheres, por outro lado, são mais propensas a aumentar a própria beleza para mostrar ao companheiro que ela é desejada por outros varões e deixá-lo com ciúmes. Quando essas táticas falham, ambos os sexos estão propensos a recorrer à violência. O estupro, como discutido anteriormente, pode ser usado para aumentar sua própria propagação genética, principalmente quando não seria possível de outra forma. É claro que há estupradores que têm condição de se reproduzir de formas não violentas, mas o estupro pode funcionar como uma espécie de plano B, enquanto a violência ou o homicídio pode ser usado para prejudicar a reputação de um grupo rival, facilitar um roubo ou se livrar permanentemente do competidor e ficar com os recursos dele. Nesta revisão feita por Dantley e Shackelford, o homicídio é geralmente usado em competições intrasexuais. Mas, segundo Farrell, ambos os sexos são mais propensos a matar varões, com a diferença de que varões matam varões por quase todos os motivos supracitados, e geralmente suas vítimas são pessoas com quem não têm convivência, enquanto as mulheres são mais propensas a matar varões próximos e se a morte da vítima lhes trouxer uma herança. Lembro-nos que varões são vítimas de agressão com mais frequência do que mulheres, geralmente com ferimentos piores e que demandam internação por mais tempo. Em 2014, 94% das pessoas mortas por armas de fogo foram varões, um total de 39.895 mortes.
e 93% dos adolescentes com 16 e 17 anos vítimas de homicídio eram do sexo masculino, um total de 3.845 rapazes assassinados. Mas retomemos isto mais tarde. Agora, vamos para a Ilha Chuuk, região dos Estados Federados da Micronésia, cujo nativo entende que ser um varão de verdade é ter puara, masculinidade. Puara é uma virtude concedida apenas àqueles que demonstram ter pensamentos fortes, também chamados de pensamentos masculinos, que envolvem demonstrações públicas e agressivas de coragem, aventura e uma busca incessante por desafios, correr perigos, dar socos em adversários. Um varão de verdade não pode ser derrotado em nenhuma atividade e não pode haver nenhum bem que os outros tenham e ele não. Mas o mais importante do que vencer é aceitar o desafio, mostrar-se indiferente à dor e rir do próprio sangue escorrendo. O autor chama nossa atenção para os guerreiros de fim de semana. Embora os chuukeses não diferenciem meninos e meninas nos primeiros anos de vida, assim que chegam próximos à puberdade, ocorre uma forte segregação sexual. E atualmente, os jovens rapazes costumam já com 13 anos fazer competições de bebedeira e brigas com facas, porretes e golpes de arte marcial. Quem não bebe e não luta não está disposto a correr riscos, logo não é varão de verdade. Uma curiosidade é que tais comportamentos se limitam à adolescência, sendo que a maioria dos varões abandona a vida de embriaguez e lutas para viver em família ao se casarem. As habilidades usadas nas competições passam a ser usadas para procriação, aprendizagem, respeito aos anciões e ter uma carreira de sucesso. Embora as guerras tribais tenham acabado, a lealdade ao grupo familiar ainda é imperativa, e brigas entre famílias são recorrentes. Considerando-se a idade destes guerreiros e a ideologia de que toda derrota deve ser revidada, os jovens chuukeses lembram as gangues de jovens americanos dos guetos. Contudo, as competições não precisam ser brigas físicas. Alguém que perdeu numa briga física pode revidar, comprando um objeto caro e humilhando o seu adversário, que não pode comprar o mesmo. A estrutura matrilinear dos chuukeses também pode indicar que estas competições exclusivamente masculinas servem ao propósito dos varões provarem ser independentes das mulheres, sendo comum que as solteiras concedam favores aos vencedores. Segundo Gilmore, os chuukeses do sexo masculino moram com as suas mães, tias e irmãs até se casarem, de forma que a vida doméstica é uma vida cercada de mulheres. As competições masculinas dos chuukeses, portanto, envolvem a aquisição de riqueza numa espiral infinita, assim como lutar e beber. Também digno de nota é que a belicosidade masculina inclui um forte elemento de lealdade grupal que tende a fortalecer a solidariedade de parentesco e abundância exibida. A violência é provavelmente o tema mais estudado na área dos estudos da masculinidade, explícita ou implicitamente, sobre a gama de características que recebeu o nome de, entre aspas, masculinidade tóxica, foco da obra de Kimmel. A pesquisa do autor sugere que, assim como defendido por Gilmore, varões têm raiva das mulheres, pelo poder que elas têm de concederem ou negarem uma relação sexual, sentindo-se assediados pela vestimenta provocativa das mulheres. Como consequência, os varões revidam através de normas como nunca aceite um não quando se trata de sexo. Quando uma mulher diz não, ela está dizendo sim. Ou, para transar, diga o que a mulher quer ouvir. Não há problema em mentir. Como demonstrado no filme O Primeiro Mentiroso, mentir pode ser uma estratégia bastante eficaz para conquistar uma mulher. Para Kimmel, a maior violência manifesta-se quando um terço dos varões
diz que estupraria uma garota se soubesse que não seria punido, e quase metade diz que transaria à força se tivesse certeza de sair impune. Para esse autor, esta é a lógica por trás do date rape. Algo como estupro num encontro. Relações sexuais que ocorrem quando o varão pressiona a garota com quem está paquerando ou embebeda-a para ter relações sexuais. Farrell questiona se tais comportamentos podem ser comparados a um estupro, como um varão saindo da moita e tendo relações com uma mulher enquanto aponta uma arma para ela. Caso sim, o que dizer do oposto? Se uma garota pressiona um rapaz para ter relações ou se ele está bêbado, ele não foi estuprado? Se varões comparam mulheres com roupas provocativas a um assédio sexual, não deveríamos considerar estas vestimentas como forma de assédio sexual? Para Kimmel, o raciocínio de Farrell consiste em culpar a vítima e inocentar o verdadeiro culpado. Já para Farrell, o raciocínio de Kimmel é perpetuar o ciclo do estupro e a desigualdade de gênero através da infantilização da mulher. Ela não tem nenhuma responsabilidade sobre si mesma, assim como uma criança não é responsável por suas agressões a um colega de sala. Entretanto, Kimmel concorda que há varões que relatam terem realizado intercurso contra a própria vontade, por pressão dos amigos, comparados às mulheres. Isso nos leva ao estudo de Franz, Tillman e Malebranche, no qual se encontrou 43% dos varões em faculdades que já sofreram pelo menos uma forma de coerção sexual, sendo que 95% dos casos o abusador era uma mulher. Entramos agora no estudo das violências domésticas, violências conjugais e violências na intimidade, que tendem a focar quase sempre na agressão masculina e na vitimização feminina. Neste sentido, é comum a utilização das expressões violências contra a mulher, violência doméstica, como se fossem sinônimos. Isso contribui para a dicotomia violência do lar versus violência urbana, a primeira tendo predominância com vítimas femininas e a segunda vítimas masculinas. Vale salientar que a atribuição das vitimizações ocorridas no espaço doméstico quase que exclusivamente às mulheres acaba ainda tratando o fenômeno como se existisse apenas nas relações heterossexuais, ou seja, na maior parte das discussões propostas, a possibilidade de violência entre casais homossexuais, masculinos ou femininos, quando não é excluída, pelo menos não é aventada. Alvin Andrade e Oliveira e Souza enfatizam que a maioria dos estudos sobre a violência na intimidade está enviesada, pois só se investiga se mulheres foram agredidas pelos seus companheiros, presumindo que o seu relacionamento é heterossexual, como ocorre nas pesquisas onde usam como fonte de dados as delegacias especializadas no atendimento às mulheres. Quando a violência ocorre com varões, os relatos deles são desconsiderados, além de se ignorar o contexto ao qual ocorrem as agressões. Assim, cria-se e mantém-se o mito de que a violência na intimidade é causada exclusivamente pela dominação masculina e subalternidade feminina, quando na maioria dos casos, ambos participam do processo, sendo a violência bidirecional, onde ambos sofrem. Avaliamos que o não acolhimento à diferença ou a afirmação do outro violento que, entre aspas, já era assim, serviu para atribuir culpa, individualizando o processo de violência no agressor, dinâmica observada independentemente do sexo do agredido. Portanto, as diferenças não negociadas nas brigas eram impostas sobre o outro através de violência física ou psicológica, o que obviamente contribui para a reprodução de tais dificuldades. Por não saberem lidar com a diferença, não concebiam a capacidade de negociação como um aspecto importante no relacionamento conjugal, e sim a busca de alguém semelhante a si mesmo para, assim, tentar anular as diferenças.
Aceitam, assim, que a violência entre varões e mulheres não é decorrente apenas das diferenças de poder e de papéis sociais, e sim produzida pela falta de contato entre o casal, pelas limitações em negociar as questões cotidianas, incompatibilidade de objetivos, dificuldade de trocar afeto, sentimento e admiração, pela ausência da cultura da responsabilidade mútua. Strauss menciona estudos conduzidos em 32 nações, algumas não ocidentais, que identificaram uma predominância de violência mútua e iguais níveis de violência, tanto por parte do varão quanto da mulher. O único estudo brasileiro que encontrei, por enquanto, que quantificou a opinião de ambos os sexos, tanto no papel de perpetrador quanto de vítimas, é o estudo de Zaleski, cujos resultados se encontram a seguir. Embora mulheres relatem mais casos de violência, os valores são muito próximos, principalmente quando comparamos o que cada um diz ter feito com o que o outro diz ter sofrido. Apesar disso, justificam que a mulher agride para se defender, o que contraria os estudos de Zaleski, já que 5,7% das mulheres, mais de um terço, que relataram pelo menos um episódio de violência por parceiro íntimo, disse ter agredido, mas não foi agredida, nos 12 meses que antecederam o estudo, enquanto 1,5% dos varões, mais de um em cada 7 varões envolvidos em um episódio de violência, disse que foi agredido, mas não agrediu. O que nos leva a uma denúncia feita por Strauss sobre os métodos que têm sido utilizados para manter o mito de que a violência na intimidade é causada pelo patriarcado, ao invés de buscar soluções mais objetivas e eficientes. Segundo o autor, para manter a ilusão de que a violência na intimidade é sinônimo de varões agredindo mulheres, diversos pesquisadores e agências de financiamento, principalmente aqueles que colocaram suas ideologias políticas acima das suas pesquisas, frequentemente feminista militante, têm usado cerca de 8 métodos. São eles: 1. Omitir evidências que contrariem a teoria de que o patriarcado ou machismo é o culpado. 2. Métodos que enviesam as informações, como só entrevistar mulheres e fazer perguntas apenas sobre vitimização. 3. Citar estudos que mostrem apenas a violência do homem contra a mulher. 4. Concluir que os resultados corroboram com as teorias feministas quando não o fazem. 5. Repetir estudos enviesados até parecer que os estudos concluam a mesma coisa, a exemplo, a ampla divulgação midiática. 6. Dificultar a publicação ou financiamento de pesquisas que possam contrariar a teoria de dominação masculina e violência. 7. Assediar, ameaçar e penalizar pesquisadores que produzem evidências que contradizem pesquisas feministas. E 8. Manipular estatísticas. Lembro-me quando estive na 45ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, e uma pesquisadora provou que vivemos em uma sociedade que educa a mulher para ser submissa e violentada pelo marido. Ao entrevistar 10 mulheres que registraram queixa na Delegacia da Mulher contra os seus companheiros, todas foram agredidas pelo companheiro ao discordar e não fazer algo. Ora, qual a surpresa de ouvir 10 mulheres dizerem que foram agredidas pelo companheiro amoroso, quando era obrigatório que elas fossem agredidas pelo companheiro para serem entrevistadas? Além disso, essa mesma pesquisadora disse que as mulheres também agrediam e ameaçavam seus companheiros amorosos, principalmente dizendo que os matariam enquanto dormiam. Mas isso era apenas uma tentativa de autodefesa. Como saber se não era o contrário, se as agressões masculinas não eram uma autodefesa das agressões femininas? Quando pensamos assim, fica claro para mim que não podemos recorrer a explicações simplistas e que casos de violência por parceiro íntimo devem ser considerados numa perspectiva relacional, como uma via de mão dupla. Farrell reuniu uma série de reportagens sobre crimes cometidos por ou em conjunto com mulheres e concluiu que há 6 cegadores, ou seja, 6 coisas que nos impedem de perceber a violência feminina. São elas: 1. Mulheres são mais propensas a usar veneno a armas, sendo, portanto, mais difícil de perceber que um crime foi cometido. 2.
mulheres são mais propensas a contratar alguém para cometer o crime por ela, mesmo que a vítima seja alguém próximo. 3. Enquanto varões que matam suas esposas são predominantemente de classe baixa, mulheres que matam seus maridos são predominantemente de classe média alta ou alta. Isso lhes dá acesso a melhores advogados. 4. Cavalheirismo. Fingir que não houve nada para agradar a mulher. 5. A hipótese de que mulheres são inocentes mesmo quando ela confessa ter cometido um crime. Acredita-se que ela está mentindo ou foi forçada a cometer o crime. E 6. Quando uma mulher comete um crime junto com um varão, é oferecido primeiro à mulher a oportunidade de fazer um acordo. O autor também reuniu 12 alegações que têm sido usadas apenas por mulheres para inocentá-las ou reduzir as suas penas. São elas: 1. Acreditar que as mulheres são sempre inocentes. 2. A TPM fez a mulher cometer o crime. 3. O varão fez algo para merecer ser vítima de um crime. 4. Síndrome da mulher que apanhou. 5. Depressão. 6. Acreditar que mães não matam suas crias, mesmo quando as evidências dizem o contrário ou quando a mulher admite. 7. Crianças precisam das suas mães e por isso elas não podem ir para a prisão. 8. Princípio culpe o pai, entenda a mãe. 9. Princípio minha criança, meu direito de abusá-la. 10. Oferecer primeiro um acordo para a mulher, mesmo quando o crime foi cometido em conjunto com o varão. 11. A mulher cometeu um crime por estar apaixonada pelo criminoso e sentiu que deveria ajudá-lo. E 12. A mulher contratou alguém para cometer o crime por ela e isso não é enquadrado como violência doméstica. Varões podem sofrer vários tipos de violência, de mulheres e de outros varões, como assaltos, homicídios, sequestros, abusos sexuais, violência na intimidade e alienação parental. Apesar da ideia de que vivemos em uma sociedade que oprime a mulher, pois não lhe dá credibilidade ao denunciar o que é agredida, o mesmo ocorre com varões, e como demonstrado no documentário Borrando Papá, simples alegações de violência ou abuso são suficientes para excluir o varão da sua família, mas quando o abusador é a mulher, a criança tende a permanecer com a mãe em muitos casos. Na verdade, abominamos a violência contra a mulher, mas aplaudimos a violência contra o varão, que ocorre em inúmeros filmes e séries de ação. Faz 6 meses que venho assistindo séries e filmes de ação com regularidade e aprendi mais técnicas de tortura nestes 6 meses que em meus 24 anos como espectador esporádico. Interessantemente, quando há 2 pessoas para serem torturadas, um varão e uma mulher, apenas o varão é torturado. Para usar um exemplo recente, o outdoor do filme X-Men Apocalipse foi acusado de promover a violência contra a mulher. Mas e os inúmeros personagens masculinos que também sofreram violência no filme? Nestes tempos de ditadura do politicamente correto, é preciso enfatizar que não defendo a violência contra a mulher. Meu papel aqui é problematizar por que lutamos pelo fim da violência contra a mulher, mas ignoramos a violência contra o varão, como ocorreu no caso da Jéssica dos Santos em julho de 2016, cujo companheiro, inconformado com o término da relação e achando que ela o traía com um chefe, torturou-a e filmou a tortura enquanto bateu tanto no chefe dela que desfigurou o seu rosto. O caso ganhou repercussão nacional e foi considerado uma grande prova do machismo cultural e de que precisamos acabar com a violência contra a mulher. Ninguém demonstrou nenhuma consideração pelo varão, provável pai, filho e marido, que teve seu rosto desfigurado e que não foi sequer mencionado em algumas mídias. Para Farrell, a violência doméstica no passado era tolerada não porque a sociedade queria oprimir a mulher, mas porque o divórcio não era funcional. Com taxas de mortalidade altas, era necessário que as mulheres gerassem muitos filhos, o que dificultava que ela fosse responsável pelo sustento familiar. Além disso, o autor nos lembra
que a bela princesa raramente casa-se com o contestador, consciente, isto é, a mulher pode questionar o seu papel na sociedade, mas o varão que o fizer raramente obterá a admiração feminina que tanto deseja. Baumeister lembra-nos que, dada a importância feminina para o crescimento populacional e, consequentemente, descartabilidade masculina, as mulheres geralmente só são sacrificadas para evitar superpopulações quando a comida é escassa. Para esse autor, a sociedade, entre aspas, machista patriarcal, dá muito valor à mulher, como pode ser identificado em frases como morreram até mulheres e crianças ou morreram X pessoas e Y mulheres. Embora feministas argumentem que tais frases inferiorizam a mulher, comparando-a a uma criança ou dizendo que ela não é uma pessoa, para Baumeister e muitos outros varões em minha experiência pessoal, consideram que tais frases têm o objetivo de impactar o leitor ou ouvinte, já que consideramos a morte de mulheres mais revoltante do que a de varões. Para o autor, outro exemplo seriam as condições de trabalho em minas de carvão, na Inglaterra do século XIX. O carvão era fundamental para a sociedade, mas as condições de trabalho eram insalubres e desumanas. Ao invés de proibir o trabalho em tais condições ou tentar melhorá-las, o equilíbrio foi encontrado, estabelecendo que mulheres e crianças menores de 10 anos não poderiam trabalhar em minas. Varões com 11 anos ou mais foram sacrificados pelo progresso tecnológico e, aparentemente, ninguém se incomodou com a violência a que foram submetidos. Por fim, lembremos que Seidman conseguiu provar que situações aversivas geram subprodutos, dentre eles a agressividade, mesmo que o alvo da agressão não tenha relação com o estímulo aversivo. Assim, Black pode estar certo sobre o trauma de papel de gênero e disfunção de papel de gênero, mas a masculinidade tóxica seria resultado da nossa tendência a expor os varões a situações aversivas e dizer que eles devem se tornar menos agressivos, menos preocupados com sexo, menos objetificantes, falar dos seus sentimentos de forma mais terna e afins, ao mesmo tempo em que exigimos que eles passem pelas situações mais desagradáveis para poupar as mulheres, é sair na chuva e achar que não irá se molhar. Capítulo 8. Lazer. Esportes, carrinhos, videogames e mais. Muitas formas de diversão em homens, crianças e outros animais são a imitação de lutas. Jonathan Swift. Segundo a revisão de Hansen, Menezes e Brito, crianças de sexos diferentes têm preferência por brinquedos diferentes, muito precocemente. Essa diferença é nítida aos 18 meses, mas já é perceptível uma preferência atencional aos 4 meses, e há indícios de que já está presente desde o primeiro dia de vida. Segundo a revisão de Hansen, a diferença de gênero pode ser dividida em 2 níveis. A estereotipia, que é a preferência que cada sexo tem por determinados brinquedos, e a segregação, que é a preferência por brincar com outras pessoas do mesmo sexo ao invés do sexo oposto. Possíveis explicações para a segregação sexual em jogos incluem o sexo não gostar do estilo do sexo oposto. Meninos usam mais a força física, enquanto meninas usam mais argumentação e persuasão. Zoações de que o companheiro do sexo oposto é um parceiro romântico ou a crença de que, como meninos gostam de brincadeiras mais brutas, outros meninos aceitarão melhor a brincadeira. Jogos e brincadeiras masculinos costumam incluir blocos de montar, veículos, ferramentas, brincadeiras movimentadas, temas de super-heróis, contingência física, grupos grandes, hierarquias estáveis, atividades com pouca interferência de adultos e jogos ao ar livre. Enquanto jogos e brincadeiras femininas costumam incluir atividades com bonecas, acessórios, objetos domésticos, brinquedos macios e atividades artísticas, fantasias, eventos festivos e domésticos, contingência social, ênfase na cooperação, interações diádicas, atividades mais estruturadas e governadas por regras sociais estritas,
seguindo normas estabelecidas por adultos, sendo comum a interferência adulta. Além disso, meninas preferem brinquedos considerados femininos e, quando brincam com brinquedos masculinos, tendem a imitar o estilo masculino de usar aqueles brinquedos, sem sofrer repreensão, enquanto meninos preferem brinquedos masculinos e os ditos neutros, mas quando brincam com brinquedos femininos, tendem a mudar o estilo favorecendo habilidades espaciais, além de ser comum que sejam punidos por adultos e amigos. Aliás, meninos aceitam a entrada de meninas em seus grupos e brincadeiras com mais frequência que o oposto. Tradicionalmente, acreditava-se que a estereotipia era decorrente da segregação, provavelmente imposta pela cultura, mas o estudo de Menezes e Brito sugerem que as crianças dão preferência para a escolha do brinquedo e a segregação seria então o resultado do fato das crianças do mesmo sexo tenderem a preferir os mesmos tipos de brinquedos e jogos. Menezes inclusive nos lembra que as categorias iguais podem apresentar funções ou formas diferentes para os sexos. Assim, grupos masculinos são formados a partir de uma tarefa, enquanto grupos femininos visam a criação de redes sociais de apoio e afetividade. Esses resultados sugerem predisposições genéticas, neurais e hormonais relacionadas às diferenças de gênero na preferência por brinquedos e estilos de jogos, moldados pelo contexto evolutivo da espécie. É claro que a cultura importa. Ela pode reforçar ou enfraquecer tais preferências, mas não eliminá-las. Considerando que a brincadeira mais masculina é o esporte, em praticamente todas as culturas, para mim, fica claro o viés presente nos estudos de gênero, enquanto consideramos que é praticamente inexistente estudos de gênero na área esportiva, a menos que seja para falar de mulheres e que mulheres têm dificuldade de entrar neste universo masculino. Esportes são temas comuns a quase todos os varões, desde a mais tenra infância, sendo um tema cujos consumidores são quase exclusivamente varões. Mesmo as maiores autoridades em varões, como Warren Farrell, falam muito pouco do papel de esportes na vida masculina. Aqui, utilizarei apenas a obra de Kimmel para falar do esporte e o porquê parece resumir bem os poucos estudos que encontrei. Segundo a pesquisa de Kimmel, os esportes são os últimos clubes exclusivos para varões em um mundo pró-equidade de gênero. Uma forma de socialização masculina que lhes permite conversar, sem falar de sentimentos, ao mesmo tempo que lhes permite demonstrar suas emoções de forma mais genuína e menos repreensiva. Ninguém criticará um varão por chorar com a derrota do seu time favorito, abraçar ou beijar o rosto de outro varão ao comemorar a vitória, além de oferecer um sentimento de conexão com o próprio pai, que é geralmente quem inicia o garoto no mundo dos esportes. Varões tendem a parar suas vidas e esquecer completamente das mulheres e obrigações de trabalho para assistir a jogos esportivos. Crianças do sexo masculino discutem sobre pontuação e desempenho dos times e até mesmo memorizam quantos gols o seu jogador favorito marcou numa Copa anterior ao seu nascimento, o que ofereceria uma prova, entre aspas, de que não se é gay. Assim, Kimmel nos diz que os esportes têm 3 propósitos. 1. Validar a masculinidade socialmente. 2. Unir pessoas de diferentes gerações, etnias e classes econômicas. E 3. Definir com clareza a divisão entre o mundo dos varões e das mulheres. Embora possa ser verdade que muitos varões considerem a área esportiva um refúgio do convívio feminino, acredito que eles sejam uma exceção. Como mencionado no começo deste capítulo, Menezes encontraram evidências de que crianças tendem a formar grupos de apenas um sexo, popularmente conhecidos como Clube do Bolinha e Clube da Luluzinha. Não porque querem brincar com crianças do mesmo sexo ou porque foram socializadas para tal, mas porque querem brincar com algo que, em geral, apenas um sexo gosta ou gosta muito mais do que o outro. Em outras palavras, as crianças escolhem os seus companheiros de brincadeiras
baseados no brinquedo e não no sexo do companheiro, como se pensava. Assim, o gira-gira é um brinquedo de menina não porque os adultos ensinaram às crianças que só meninas podem brincar no gira-gira, mas porque elas gostam tanto que raramente não há meninas no brinquedo, e os meninos que brincam são em menor número. Nas minhas aulas de educação física da oitava série, atual nono ano, a professora deixava livre para que cada aluno escolhesse o que bem quisesse. E toda semana era a mesma coisa. Uma quadra só de meninos jogando futebol e uma só de meninas jogando vôlei, e um grupo misto jogando ping-pong. Assim, todos sabíamos que havia uma regra não dita. Futebol é coisa de menino, vôlei é coisa de menina e ping-pong é para ambos. Assim, discordo de Kimmel quando diz que a frase "gosto de esportes porque é isso que garotos gostam" seria evidência de sexismo e misoginia. Para mim, essa fala é uma simples constatação de que é muito comum garotos gostarem de esportes e muito raro garotas também gostarem. Acredito que a maioria dos varões não se importaria em ter mais mulheres jogando ou discutindo futebol ou qualquer outro esporte, desde que levassem a mesma seriedade que os varões levam. Você não é torcedor de verdade se não sabe em qual posição o seu time está ou o nome de pelo menos um membro do time. Lembremo-nos do estudo de Caldwell e Peploe sobre as diferenças na forma como cada sexo lida com a amizade. Varões consideram amigos aqueles que gostam das mesmas coisas e socializam fazendo alguma atividade, enquanto só conversar ou falar de sentimentos são considerados entediantes pelos varões, ocorrendo o inverso em mulheres. Não é à toa que a psicologia positiva considera como uma força masculina o relacionamento através da ação. Por outro lado, Baumeister nos diz que, até as décadas de 50 e 60, um varão que não fosse bom nos esportes provavelmente competiria com outros nos estudos, e seriam os nerds. Mas com as políticas que proíbem a parabenização de melhores alunos, para não fazer com que os demais alunos se sintam inferiorizados, os nerds perderam o status e a motivação. O autor defende que a competição é fundamental para manter a motivação masculina, e não a encontrando na escola, estes garotos buscaram nos jogos eletrônicos. Eu particularmente nunca fui fã de esportes, como um bom nerd, meu mundo é um mundo dos jogos eletrônicos, RPGs, e um pouco mais raro, mesmo entre os nerds, TCGs. É verdade que, quando uma garota aparece neste meio, ela é rapidamente assediada, mas não me parece que isso se deva a uma tentativa consciente dos varões de espantar as mulheres. Acontece que é tão raro ver uma mulher neste meio que, quando uma aparece, todos querem conhecê-la melhor e, ao ir com tanta sede ao pote, o pote geralmente quebra. Apesar disso, perdi as contas de quantas vezes em grupos de Facebook, Orkut e fóruns online apareceu uma pergunta: por que não há garotas jogando? Será que existem jogadoras mulheres? Uma garota que joga jogos eletrônicos como Counter-Strike, League of Legends e MMORPGs sem ser para fazer companhia a um irmão, amigo ou namorado é rara como achar R$ 100 na rua. Uma que joga RPGs é rara como um diamante e uma que joga TCGs é raro como um unicórnio. Não me surpreende o assédio a que são submetidas. Inclusive, fingir ser mulher é uma das estratégias mais usadas em jogos interativos online, para ganhar itens, equipamentos raros, dinheiro ou qualquer outra coisa difícil de ser obtida em pouco tempo. Lembro-me que quando jogava Ragnarok, minha irmã caçula tinha uns 4 ou 5 anos e ela ficou sabendo que podia se casar no jogo. Ela começou a rir e falar que queria se casar. Bastou 5 minutos e ela estava casada e recebeu mais de 1 milhão de moedas de jogo em itens raros de alto nível, que eu não tinha conseguido em 2 anos jogando. Em minha opinião, a única diferença entre jogos eletrônicos, RPGs, TCGs e esportes é a quantidade de atividade física e os recursos exigidos em cada um, além, é claro, do custo financeiro e facilidade de encontrar um companheiro. Todos são usados como uma forma de socialização, predominantemente por varões,
quase que exclusivamente em algumas áreas. Através de uma atividade conjunta que envolve competições, alguém ganhará e alguém perderá. Eu entendo perfeitamente Baumeister quando diz que, ao estar praticando windsurf e encontrar outro varão, eles começam a competir para ver quem é o mais rápido, mesmo sem nunca terem se conhecido, e acho muito triste a má fama que jogos competitivos estão ganhando com as alegações de que ensinam crianças a não se importarem com os sentimentos dos outros e a só se preocupar com vencer. É exatamente o oposto disso. Em minha humilde opinião, jogos competitivos não têm o objetivo de ensinar a derrotar e deixar outras pessoas tristes. Eles têm o objetivo de fazer com que nos superemos. O objetivo é derrotar a si mesmo, e o seu oponente é apenas um estímulo motivacional. Poucas pessoas conseguem se manter motivadas em qualquer atividade que faça sozinha, mesmo que seja apenas emagrecer. Para mim, um jogo ruim não é um jogo no qual eu perco, mas um jogo no qual acredito que um dos lados não teve a oportunidade de mostrar todo o seu potencial. Para ilustrar o que eu quero dizer, parei de me interessar por Yu-Gi-Oh!, pois o cenário atual permite que dois jogadores disputem uma partida melhor de 3 em apenas 5 minutos. 3 partidas em 5 minutos é algo ridiculamente entediante, na minha opinião. Você não tem o tempo de saborear a sua própria estratégia e nem a do seu adversário. Essa é uma das razões pelas quais venho substituindo Yu-Gi-Oh! Por Cardfight Vanguard. Embora às vezes o desequilíbrio de poder é tão grande que o duelo não tem graça, consigo ter vários duelos emocionantes. Ainda me lembro do duelo que, em minha opinião, foi a melhor que já tive, por enquanto. Eu usava um baralho Honorary Professor que usava um combo Chat Noir e Chat Savage, junto com cartas que me permitiam realizar ataques extras e assim criava uma avalanche de ataques, além de me permitirem comprar muitas cartas por turno. Meu oponente usava um baralho Fenrir, combinado à habilidade de manipular os Drive Checks, e também comprar uma quantidade absurda de cartas por turno. Logo no começo da disputa, eu percebi que estava com vantagem e provavelmente ganharia, mas toda vez que eu achava que acabaria com o meu oponente naquele turno, ele fazia algo para sobreviver e me pressionar. O duelo, que normalmente dura uns 20 minutos, durou mais de 1 hora e eu finalmente ganhei, mas não antes dele ter chamado suas 4 G-Guardians e ter mandado todas as cartas da zona de descarte de volta para o baralho 3 vezes. E, se meu oponente não tivesse perdido naquele turno, eu certamente não sobreviveria ao próximo. Quando acabou, meu coração estava acelerado e eu tinha dificuldade para respirar. Minha mão tremia e meus braços e pernas estavam dormentes. Eu não sabia se tinha acabado de terminar um duelo de cartas ou se tinha jogado uma partida de futebol ou se tinha participado de uma maratona de sexo, mas eu estava feliz e grato por ter sido forçado a ir ao meu limite, pela oportunidade de ver todo o potencial do baralho que eu tinha e me dedicado tanto para montar e principalmente respeito pelo meu adversário, que nunca desistiu e nem perdeu a educação. Eu tenho certeza que, apesar de ter perdido, ele aproveitou o duelo tanto quanto eu. Por fim, apesar dos meus esforços de fazer com que minhas 2 irmãs mais novas se interessassem ou gostassem de jogos eletrônicos e TCGs, tanto quanto eu, elas raramente se mantinham motivadas por mais de 1 ou 2 semanas, além de construírem suas estratégias em cima do que consideram fofo, ao invés de pensar na melhor estratégia para ganhar. Não me parece que mulheres participem pouco de atividades masculinas porque as sabotamos para não entrarem, mas porque elas têm pouco interesse. Capítulo 9. Educação. Por que as crianças problema são geralmente meninos? Assim como na perspectiva das meninas, livros de história estão repletos de varões. Da perspectiva dos meninos, a escola em si é repleta de mulheres. Warren Farrell. No Canadá, crianças e adolescentes do sexo masculino são maioria dos estudantes com problemas de alfabetização, dos suspensos, dos que abandonam os estudos, se envolvem menos nas atividades escolares, são menos propensos que as garotas a entrarem no ensino superior e,
Se entrarem, é menos provável que concluam comparado às garotas. Nos Estados Unidos, garotos também são maioria dos estudantes que abandonam os estudos. A maioria dos diagnosticados com transtornos emocionais, que cometem suicídio 4 vezes mais do que as garotas, brigam 2 vezes mais, são 6 vezes mais propensos a serem diagnosticados com transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, e têm piores desempenhos em leitura e habilidades verbais. Não encontrei informações sobre a população brasileira, mas Silva diz que 70% das crianças encaminhadas para psicoterapia com sintomas escolares são do sexo masculino. Uma das teorias que tem ganhado popularidade para explicar por que garotos tendem a ter esse pior desempenho é a de que a educação formal, principalmente o ensino infantil e fundamental 1, é um campo quase que exclusivamente feminino, ou seja, um menino vai para a escola e tem professoras mulheres, diretoras mulheres, coordenadoras mulheres, merendeiras mulheres, e todas estas mulheres lhes ditam o que deve fazer para ser reconhecido como um varão. Como meninos tendem a ser mais agitados e brutos, as professoras e demais mulheres os repreendem com muita frequência, fazendo-os se sentirem inadequados por algo que lhes é natural. Como consequência, o menino, consciente ou inconscientemente, questiona: como você pode saber o que devo fazer para ser um varão se você não o é? Associa a escola como um espaço dedicado para as mulheres, como escola é lugar de menina ou eu não deveria estar aqui. E na opinião de Osherson, a misoginia de muitos varões adultos pode ser uma manifestação inconsciente do ódio que sentiram quando crianças por se sentirem tão oprimidos por essas mulheres dominadoras. Essa é uma explicação que faz total sentido para mim, pois me lembro de ter me questionado inúmeras vezes do porquê não tínhamos um professor varão quando eu era criança. Vivia formulando hipóteses como: a voz dos varões é mais assustadora, um professor varão vai deixar todo mundo com medo e ninguém irá para a escola, ou de que mulheres são melhores com crianças e elas são mais carinhosas e têm mais paciência para explicar. Apenas na sexta série, atual quinta, fui ter um professor varão e passei a achar que não fazia diferença o sexo do professor. Mas até aí, eu tinha passado 8 anos, 2/3 da minha vida, desejando um professor varão. Para Kimmel, a teoria da feminização da educação é uma teoria machista que reproduz a relação de dominação masculina e subordinação feminina, considerando varões como animais impossíveis de serem controlados e que desconsidera que as discrepâncias citadas anteriormente tendem a ocorrer em grupos marginalizados, como negros e pobres, mas não ocorrem em brancos e jovens de classe média alta. Para este autor, tal teoria dá permissão para a existência de violência sistemática, o bullying, no ambiente escolar, que tende a ter como agressor um garoto que adquire status de, entre aspas, macho alfa, e tem como principais alvos meninos pouco masculinos. Além disso, os bullies são mais propensos a comportamentos violentos e criminosos. O autor toma cuidado de dizer também que há meninas que praticam bullying, mas mesmo o bullying feminino é vantajoso para o sexo ou gênero masculino, pois os bullies femininos violentam e humilham outras pessoas para chamarem a atenção dos, entre aspas, macho alfa, e serem consideradas atraentes por estes. Contudo, eu me pergunto, quantos bullies masculinos será que não praticam o bullying para chamar a atenção das garotas e assim se tornarem mais atraentes para elas? Como discutido no capítulo 7 e nas várias culturas estudadas por Gilmore, ser agredido, enganado e humilhado torna as pessoas menos atraentes, principalmente se a vítima é um varão, e o status é determinante do quão atraente este varão será considerado pelas mulheres. Se um bullier varão é mais atraente para as mulheres e uma bullier mulher é mais atraente para os varões, é correto então afirmar
que os varões são mais culpados pela existência do bullying e de que o bullying é a reprodução de dominação masculina, ou seria mais correto então dizer que ambos os sexos são, na verdade, igualmente responsáveis e que o bullying é provavelmente decorrente de variáveis comuns a ambos os sexos? Kessels encontraram indícios de que quanto mais uma pessoa acredita que uma matéria é inadequada para o próprio sexo, pior será o seu desempenho escolar. Quanto mais ela acredita que pessoas do seu sexo são naturalmente boas na matéria, melhor o seu desempenho. Isso tem suscitado pesquisas investigando se garotas seriam piores em matérias porque a cultura machista lhes ensinaria que este é um campo masculino. Uma das formas mais usadas é a prova PISA, Programa para Avaliação Internacional de Estudantes, uma prova que ocorre a cada 3 anos e avalia o quanto estudantes de 15 anos, próximos do fim da educação obrigatória, adquiriram de conhecimentos essenciais para uma completa participação nas sociedades modernas. Não só eles avaliam o desempenho relacionado à leitura, matemática e ciências, como fazem um rodízio entre as 3 áreas para fazer análises mais aprofundadas, como o grau de envolvimento, interesse e quais as variáveis estão envolvidas. A última edição ocorreu em 2015 e teve como foco ciências, envolvendo mais de 540 mil alunos de 72 países, incluindo o Brasil. Em leitura, a nota das garotas é maior do que a dos garotos em todos os 72 países, sendo a menor diferença média de 12 pontos a mais para as meninas, e a maior diferença média superou 50 pontos. Além disso, a nota dos rapazes tende a apresentar maior oscilação, sendo a maioria dos estudantes entre os 10% piores, mas há um equilíbrio de gênero entre os 10% melhores. Em matemática, garotos tendem a ir melhor do que as garotas, por uma média de 15 pontos a mais. Contudo, os garotos não ganharam em todos os países e ambos os sexos estão presentes em quase a mesma quantidade entre os 10% piores, mas entre os 10% melhores há muito mais meninos. Já em ciências, os meninos foram melhores em 24 países, as meninas ganharam em 22, e nos 26 países restantes não houve diferença significativa. Embora as notas médias de ambos os sexos sejam equivalentes, garotos apresentam maior variabilidade, sendo a maioria tanto entre os 10% piores quanto entre os 10% melhores. Como dito anteriormente, a cada edição, uma das 3 áreas é escolhida para uma análise mais aprofundada, e o PISA 2015 aprofundou em ciências. De acordo com os resultados encontrados, varões e mulheres esperam ter uma profissão relacionada à ciência quando tiverem 30 anos, praticamente com a mesma frequência, 25,0% e 23,9%, respectivamente. Entretanto, a área de interesse diverge bastante entre ambos. Garotos preferem física e química, enquanto garotas preferem a área de saúde. As profissões mais escolhidas por rapazes foram médico, engenheiro, desenvolvedores e analistas de software e aplicativos, arquitetos e designers, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas e semelhantes. Enquanto as profissões mais escolhidas por garotas foram médica, dentistas, farmacêuticas, fisioterapeutas, nutricionistas e semelhantes. Arquitetas e designers, veterinários e enfermeiras e doulas. Em termos de habilidades, os rapazes são melhores do que as moças em explicar fenômenos cientificamente, em demonstrar conhecimento de conteúdo e principalmente sobre sistemas físicos e astronômicos, o que demonstra um interesse em explicar fenômenos naturais e tecnológicos. Já as moças, em média, são melhores em avaliar e elaborar investigações científicas. Se considerarmos apenas os melhores alunos, os garotos também são melhores nessa área, além de interpretarem dados e evidências cientificamente, e têm mais conhecimento procedural e epistêmico, o que demonstra mais interesse em saber como cientistas indagam e constroem teorias científicas. Em média, ambos demonstram o mesmo desempenho pelos sistemas vivos.
No Brasil, os sistemas vivos são a sub-área mais interessante para ambos os sexos e o número de alunos que acredita que terá uma carreira em ciências é muito maior do que a média mundial, 34,4% dos garotos e 42,8% das garotas esperam ter uma carreira em ciências quando estiverem com 30 anos. Entretanto, nenhum dos dois gêneros apresenta muito prazer em aprender ciências, mas as meninas acreditam um pouco mais que os meninos que devem se esforçar para aprender porque isso lhes ajudará profissionalmente. Assim como na média mundial, os rapazes demonstram mais interesse em movimentos, forças, energias e suas transformações, enquanto as moças estão mais interessadas em como a ciência pode ajudar a curar doenças. Em sua pesquisa, Kimmel encontrou que os varões preferem matérias STEM à área de humanas e sociais, isto porque a área de humanas e sociais não teria resposta certa, enquanto mulheres preferem a área de humanas e sociais à STEM, porque a área de humanas e sociais não teria resposta completamente errada. O autor considera isso uma prova de que a educação formal ainda é hostil às mulheres e não aos varões, pois as mulheres não escolhem carreiras STEM por não terem confiança em suas habilidades, que foram minadas por educadores, familiares e pela mídia. Assim, elas acreditam que estarão sempre erradas e preferem uma área na qual não estejam necessariamente erradas. Por outro lado, os varões foram socializados para serem dominantes, acreditarem que estão sempre certos e por isso preferem algo com regras rígidas, sem ambivalências, provando seu status de conhecedor ao invés de escolher uma área na qual possa ser questionado. O autor se baseia nos estudos de Carol Gilligan sobre autoestima, mas que foram duramente criticados por Summers. Summers alegou que, ao analisar os dados brutos de Gilligan, percebeu que só os dados referentes às garotas que tiveram pontuações altíssimas nos testes de autoestima foram analisados, desconsiderando todas as que tinham uma autoestima entre normal a alta. Como consequência, os estudos de Gilligan fazem parecer que a autoestima das mulheres é muito mais baixa do que realmente é e que nem diferem tanto da autoestima masculina em geral. Baumeister concorda com Summers e enfatiza que, nos Estados Unidos, tem-se usado os estudos de Gilligan como justificativa para aumentar a autoestima dos estudantes, tratando assim todos igualmente, dizendo que não teria problema eles irem mal nos estudos porque eles ainda assim seriam ótimas pessoas, evitando parabenizar melhores alunos. A educação americana tirou o principal estímulo que garotos tinham para ir bem nos estudos, principalmente se não fossem do tipo atlético, já que rapazes são competitivos e ser o melhor aluno, ou um dos melhores, dava prestígio. Agora, esses alunos são apenas os nerds, os esquisitos que não são divertidos e não sabem socializar. Quanto melhor você for, pior para o seu status. Estejam os estudos de Gilligan corretos ou não, é certo que às vezes odeio a psicologia e me arrependo de ter escolhido essa área pelos mesmos motivos que varões disseram a Kimmel que preferem STEM às ciências humanas. A falta de um critério claro entre o certo e o errado. Sim, é verdade que, se tratando de seres vivos, e principalmente de humanos, cada caso é um caso, e o que vale para um não necessariamente vale para o outro. Mas isso não significa que não haja um padrão que possa servir de bússola, ou que não haja regras que nossas mentes e comportamentos seguem mesmo sem percebermos. Se assim fosse, estudar qualquer coisa relacionada a seres humanos seria impossível, e na verdade pressupõe que somos tão instáveis e imprevisíveis que não podemos confiar uns nos outros, nem em nós mesmos, pois poderíamos mudar de personalidade sem qualquer aviso prévio num piscar de olhos. Se há regularidade, então há um padrão e uma verdade. A psicologia tem inúmeras vertentes que surgiram por razões diferentes, estudaram coisas diferentes e criaram conceitos completamente diferentes e, às vezes, contraditórios, mas se dermos uma boa olhada, muitos desses conceitos se complementam ou até mesmo podem ser considerados a mesma coisa, mas vistos de ângulos diferentes ou com ênfases diferentes. Entretanto, psicólogos, ao invés de procurarem unir forças para ter uma visão holística do problema, preferem atacar a moralidade das outras abordagens enquanto se defendem de ataques
usando palavras cada vez mais complicadas, de forma que ninguém que não tenha sido iniciado em uma seita consiga entender. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que mais me irrita é quando alguém faz uma afirmação. A exemplo, a violência doméstica existe porque a sociedade ensina o varão que ele deve ser violento, inclusive com a sua esposa, se ela o desobedecer. E se você apresenta um argumento que contraria a afirmação, a exemplo, se o exemplo anterior é verdade, então por que existem mulheres que agridem varões quando eles não fizeram nada, ou por que a violência doméstica existe entre casais homossexuais? Eles preferem, então, inventar uma desculpa para manter a afirmação original. A exemplo, meu princípio epistemológico parte do pressuposto de que a realidade é uma construção social, não havendo uma verdade objetiva, única e universal. Ao buscarem por uma explicação mais eficiente, notem que o exemplo usado neste parágrafo é baseado num caso real que ocorreu comigo, e apesar do pesquisador achar que não existe uma verdade objetiva única e universal, ele afirma categoricamente que a causa da violência é a sociedade ensinar varões que eles podem bater em suas companheiras. Assim, como saber se a diferença de desempenho é decorrente de diferenças inatas ou adquiridas? Como saber se meninos gostam menos de escola, fazem menos lição de casa e abandonam os estudos com mais frequência porque a escola seria muito feminina? Como saber se garotas têm pior desempenho e menor autoconfiança em STEM porque foram ensinadas que STEM é uma área masculina? Uma possível solução me parecem os estudos de Bronfenbrenner, que identificaram 4 variáveis que ajudam a melhorar o desempenho de crianças de ambos os sexos. São elas: 1. Crianças aprendem qualquer coisa, ou quase, mais rápido se houver 2 pessoas lhe ensinando ao invés de apenas uma. 2. Quando os 2 educadores têm papéis diferentes, as crianças aprendem mais rápido do que as crianças que têm 2 educadores agindo igualmente. 3. Quando cada um dos educadores é de um sexo, as crianças aprendem mais rápido do que crianças que têm 2 educadores do mesmo sexo. 4. As crianças aprendem mais rápido quando um adulto reforçador reforça tanto a criança quanto o adulto modelo. Isso não deveria ser surpreendente, pois que outro lugar uma criança é exposta a 2 educadores de sexos diferentes, com papéis diferentes e que reforçam o comportamento um do outro, se não na família? Infelizmente, essas descobertas de Bronfenbrenner e seus discípulos nunca saíram do laboratório e nunca saberemos se a inserção de mais professores varões melhorará o desempenho acadêmico de rapazes, enquanto insistirmos que é sexismo mulheres serem menos de 50% dos políticos eleitos e alunos de engenharia e que tais situações são dignas de intervenções, leis e campanhas para colocar mais mulheres nestes cargos, enquanto dizemos que menos de 50% dos psicólogos ou dos professores de educação básica serem varões, é uma mera questão de escolha dos varões e, portanto, deve ser ignorado. Capítulo 10. Saúde. A área proibida. A felicidade é como a saúde. Se não sentes a falta dela, significa que ela existe. Ivan Turgenev. Se saúde é um fator importante para ter poder, então varões definitivamente não têm poder. Varões morrem mais cedo, suicidam-se mais e apresentam pior morbimortabilidade, principalmente de doenças que poderiam ser evitadas se realizassem as medidas de prevenção primárias. Utilizam menos os serviços de saúde e são internados em piores condições e por mais tempo, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Na Austrália, as principais doenças masculinas incluem hipertensão, diabetes, isquemia cardíaca e os cânceres de próstata, melanoma, pulmão e coloretal. No Brasil, 30% das causas de morte em varões com idade entre 25 e 59 anos ocorre por causas externas, principalmente homicídio, 12% do total, acidentes de transporte, 9% e suicídio, 2%. 20% são decorrentes de doenças do aparelho respiratório, 12% por tumores, sendo os mais comuns tumores no aparelho digestivo, respiratório e urinário.
8% por doenças do aparelho digestivo, 5% do aparelho respiratório e os 25% restantes estão distribuídos em todas as outras causas. Farrell ranqueia as 15 principais causas de morte nos Estados Unidos e mostra como varões são mais negligenciados na área da saúde do que as mulheres. Causas de mortes do sexo masculino. Primeiro lugar, doença cardíaca, 65%. Segundo lugar, cisto canceroso, 60%. Terceiro lugar, doenças cerebrovasculares, 54%. Quarto lugar, acidentes e efeitos adversos, 73%. Quinto lugar, doença pulmonar obstrutiva, 66%. Sexto lugar, pneumonia e influenza, 64%. Sétimo lugar, diabetes mellitus, 52%. Oitavo lugar, suicídio, 79%. Nono lugar, doença crônica no fígado e cirrose, 70%. Décimo lugar, enrijecimento das artérias, 57%. Décimo primeiro lugar, inflamação dos rins, 60%. Décimo segundo lugar, homicídio, 66%. Décimo terceiro lugar, infecções sanguíneas, 58%. Décimo quarto lugar, mortes próximas do nascimento, 57%. Décimo quinto lugar, HIV, 90%. Tratando-se de saúde mental, varões também são os que mais precisam de atenção. Em 2002, houve 4.580 óbitos masculinos relacionados à dependência de álcool, havendo uma clara correlação entre ser varão e ser dependente químico. Quase 1 em cada 5 varões, 19,5%, é dependente de álcool, enquanto apenas 6,9% das mulheres também o são. E 14,3% dos varões usam ou usaram maconha cerca de 3 vezes mais do que as mulheres. E varões vítimas de coerção sexual apresentam mais comportamentos de risco e mais sofrimento psíquico. Além disso, acompanharam 1.517 rapazes ao longo de 14 anos, 503 meninos tinham 7 anos no início dos estudos, 508 tinham 10 anos, 506 13. Identificaram que 5,7% dos garotos com comportamentos delinquentes persistentes também têm problemas mentais persistentes e usam drogas com frequência. Os resultados mudam com a idade, sendo que transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de comportamento disruptivo, humor depressivo e ansiedade ou comportamentos medrosos têm os seus auges na infância e diminuem com a idade, enquanto o transtorno opositor desafiador e a vergonha ou retraimento aumentam. Segundo os autores, todos estes transtornos, incluindo agressão física, têm correlação com a delinquência, e quanto mais transtornos o garoto tiver, maior as chances dele cometer um crime à medida que envelhece, o que para os autores parece indicar que todos são na verdade sintomas de uma mesma síndrome. Entre os principais preditores, temos ausência de culpa, supervisão parental pobre, ansiedade ou depressão parental, problemas de comportamento paterno, principalmente os violentos, comunicação cuidador-filho ruim, alta tensão com os cuidadores, punição física materna, correlação encontrada apenas entre os mais velhos e apenas para o ato destes agredirem outras pessoas, mau desempenho escolar, punições físicas severas apenas para o humor depressivo, uso de drogas por parte dos cuidadores, família separada, prediz depressão e TDAH nos mais jovens e comportamentos delinquentes em todas as faixas etárias, famílias que recebem auxílio-desemprego, que prediz delinquência, e a vizinhança ruim, na opinião dos cuidadores, depressão nos mais jovens, violência física nos mais velhos, delinquência em todas as faixas etárias. Mas o mais preocupante nesse estudo é que entre os primeiros episódios em que os adultos percebem haver algo de errado no comportamento destes garotos, e a primeira vez que estes garotos foram levados a um tribunal juvenil
passaram-se 7 anos e a maior parte não recebeu nenhum tipo de tratamento ou ajuda profissional. Estudos sobre por que varões usam menos os serviços de saúde tendem a considerar que a causa é cultural, resultado de uma sociedade machista. Nesta visão, é exigido que os varões sejam assertivos, dominadores, controladores, invulneráveis, independentes e reprimam os seus sentimentos, considerando o, entre aspas, estar doente com, entre aspas, ser feminino. Contudo, é interessante que tais estudos não apresentam trechos de falas nem nenhum outro dado empírico para fundamentar tais afirmações. Quando os varões são questionados do porquê não utilizam os serviços de saúde, as respostas mais frequentes que apresentam nas falas dos entrevistados tendem a ser falta de tempo, que os equipamentos de saúde tendem a funcionar em horário comercial, o que significa que, para ser atendido, os varões terão que faltar ao trabalho e eles temem perder o emprego. Demora no atendimento público, também relacionada à ausência no trabalho, receio de que o sigilo não será respeitado, a ausência de sintomas e preguiça. Nascimento e outros dizem que, como os varões tendem a associar os cuidados com a saúde com um conjunto de práticas individuais, eles acreditam que a reparação também é individual. Eu particularmente acredito que seja o contrário. Como será melhor exposto a seguir, varões tendem a ter uma rede de apoio mais deficitária do que as mulheres. Uma vez que acreditam estarem por conta própria, eles cuidam da saúde individualmente. No estudo de Borges e Seidel, por exemplo, todos os 10 participantes apresentaram pelo menos um comportamento saudável e avaliaram as suas saúdes com base nas limitações percebidas, ou seja, consideravam-se saudáveis, mesmo quando tinham doenças, desde que as suas autonomias estivessem preservadas. O fenômeno cultural da masculinidade é um ponto vital para entendermos por que varões estão, na verdade, condicionados a não prestar muita atenção à sua saúde. Fazer isso seria contrário a muito dos papéis que eles devem desempenhar para a sociedade. Consequentemente, se alguns varões respondem mal às solicitações das campanhas de promoção de saúde masculina, suas respostas são compreensíveis e, de jeito nenhum, merecem a culpa, vergonha ou as declarações indulgentes comumente exibidas na literatura da saúde. Varões, na verdade, responsabilizam-se por suas saúdes e bem-estares quando recebem apoio, assim como as mulheres fazem. Eles também respondem positivamente a mensagens de promoção à saúde que são apropriadas e respeitosas ao gênero masculino. Autoridades em saúde estão só agora começando a perceber que tentar trabalhar com varões da mesma forma que trabalham com mulheres é ineficiente. Varões devem ser abordados diferentemente se for para eles se engajarem efetivamente nos serviços de saúde e responderem afirmativamente às mensagens de promoção à saúde. Outros motivos frequentemente presentes na literatura incluem a ausência de campanhas voltadas à população masculina, falta de preparo profissional para atender os varões e o fato de políticas de saúde terem como foco crianças, mulheres e, em menor grau, idosos. Como consequência, as instituições de saúde tendem a ser ambientalizadas para agradar estas populações, criando ambientes infantis e afeminados. Um exemplo é o estudo de Martins e outros sobre a atuação de psicólogos na área de oncologia. Nesse estudo, 28% dos profissionais alegaram que não realizam atividades específicas para a população masculina por falta de tempo, 28% por carência de profissionais, 27% por ausência de espaço físico apropriado e 24% por necessidade de capacitação específica. Interessante que 29% dos profissionais disseram realizar atividades específicas para mulheres, mas apenas 7% fazem o mesmo para varões, ou seja, 22% dos entrevistados usaram pelo menos uma das 4 justificativas apresentadas acima para não trabalhar com varões, mas isso não os impedia de trabalhar com mulheres. Os autores concluem que a resistência masculina e a baixa adesão
são usadas para abafar o despreparo destes profissionais. Lembro-me que, em 2015, estava numa palestra na 45ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia sobre a ausência de programas voltados a pais e varões, e uma psicóloga que trabalhava numa unidade de saúde da família disse que a sua equipe tinha orientações de, ao ir em residências dos pacientes, não entrar e nem atender varões caso eles estivessem sozinhos, porque, entre aspas, eles poderiam ser perigosos. Devemos considerar aceitável negar atendimento a 1/5 da população porque eles podem ser perigosos, sendo que as mulheres também podem ser perigosas? Segundo a revisão de Martins e outros, sabe-se que varões morrem mais que mulheres desde 1662, e Paim e outros nos dizem que programas específicos para a saúde feminina foram instalados no Brasil na década de 1930, através da saúde materno-infantil, notem a ausência do pai. E em 1983 foi criado o Plano de Atenção Integral à Saúde da Mulher, mas apenas em 2007, 24 anos depois da criação do Plano da Mulher, o ministro da Saúde José Gomes Temporão sugeriu a criação do Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Apesar dessa demora, o Brasil foi o segundo país a apresentar um setor específico para varões, atrás apenas do Canadá. O plano de saúde masculino tem varões de 25 a 59 anos como público-alvo, o que representa 20% da população brasileira total e 41% da população masculina. Interessante notar que seu texto enfatiza a necessidade de ações voltadas a essa população, porque as mortes representam a perda de vida em fase produtiva e o alto custo que tem para o Sistema Único de Saúde. O sofrimento decorrente de tais agravos na saúde, para si mesmo e para os seus entes queridos, é mencionado muito timidamente e não há qualquer menção à equidade de gênero ou ao empoderamento masculino. O discurso é frio e voltado para o valor instrumental de tal população. A existência de tais informações é tão desconhecida pela população em geral que Mendonça e Andrade perguntaram a 35 varões se eles achavam necessário um projeto de saúde específico para a população masculina. E os 17 que foram contra tenderam a justificar que, se não havia para mulheres, seria injusto haver para varões, lembrando que o Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher existia há mais de 2 décadas antes desta entrevista. Harris e Mackenzie nos advertem para tomarmos o cuidado de não vermos varões como um grupo homogêneo, pois, como dito por Baumeister, varões tendem a apresentar maior variabilidade do que as mulheres. Harris e Mackenzie recomendam que os profissionais de saúde desenvolvam uma relação de confiança nas quais as decisões são tomadas em conjunto. Fazer o paciente sentir-se no controle, começando com intervenções não farmacológicas, quando possível, e usando técnicas de entrevista motivacional que desafiem o paciente a pensar em suas expectativas sobre a consulta. Wilder e Brumby defendem que indivíduos e grupos mudam os seus comportamentos quando 1. Compartilham valores e crenças comuns. 2. Compartilham um compromisso comum com o seu novo conhecimento. 3. Discutem com pares qual a melhor resposta às informações recebidas diariamente. E 4. Compartilham um entendimento de possíveis efeitos negativos de comportamentos pobres em saúde dentro dos seus negócios. Esses autores estão em conformidade com a opinião de Ashfield, cuja opinião é de que varões devem receber permissão social para dar passos públicos ativos em direção à sua saúde e bem-estar. Assim, quando cuidados com a saúde são aceitos como uma norma num grupo só de varões, todos tendem a mudar o seu comportamento positivamente, porque receberam permissão para isto. Conclusão. E o que mais? Ser ou não ser?
Eis a questão, William Shakespeare. Ao longo deste livro, venho usando a obra Construindo a Masculinidade, do antropólogo David de Gilmour, para comparar diferentes culturas e mostrar que as similaridades são mais comuns do que as diferenças, de forma que a masculinidade parece ter uma base universal. Mas será que não existem exceções? Segundo o autor, parece que sim. Os taitianos têm sido frequentemente descritos como mulheres viris e varões afeminados. As diferenças sexuais são misturadas ou borradas com personalidades e papéis praticamente indistinguíveis, não havendo nenhuma pressão para que varões provem a sua masculinidade. Na opinião dos varões taitianos, não há diferenças gerais entre varões e mulheres em termos de caráter, pensamento, moralidade ou dificuldade em suas vidas. Inclusive, o idioma quase não possui gênero, sendo possível duas pessoas conversarem sobre uma terceira sem saber o sexo ou gênero dela. Nem mesmo os nomes próprios são exclusivos a um sexo ou ao outro. As mulheres têm alto status, podendo fazer tudo o que varões fazem. Têm efetivo poder político, algumas dominam e batem nos maridos, participam de qualquer esporte, inclusive luta contra varões, e conversam com ambos os sexos sem restrição. Os varões não se preocupam nem um pouco em proteger fisicamente as mulheres, nem se importam com a sexualidade delas, e não caçam. Há um ritual de passagem exclusivamente masculino, a circuncisão, mas ela ocorre por razões médicas, é feita em privacidade e sem cobranças de desempenho, sendo de conhecimento público quais os varões que passaram mal ou desmaiaram durante o procedimento, e sem nenhum tipo de chacota ou menosprezo para com eles. Nessa sociedade, não há guerras, nem pobreza, pois a comida é abundante e a economia é de cooperação, ao invés de competição, havendo o suficiente para todos viverem bem. Não existe o conceito de honra para ser defendida, sendo inclusive proibido retaliações. Outra peculiaridade dos taitianos são os marro, varões que se vestem de mulher e escolhem se tornar mulheres honorárias, que gozam do mesmo status que os demais varões e mulheres. Cada vila possui um marro, e apenas um. Os marros são prostitutos homossexuais, que entretêm meninos e varões com felações e sodomias, tanto no papel ativo, o de penetrador, quanto no papel passivo, o de penetrado. Os varões que se deixam ser penetrados não têm a sua masculinidade questionada, e os marros são considerados objetos sexuais temporários, nada além de substitutos na ausência de mulheres disponíveis sexualmente. Por outro lado, o autor também cita os semais, que, segundo indícios históricos, foram constantemente atacados pelos malaios e forçados a se refugiarem. Os semais preferem fugir a lutar e, assim, não protegem mulheres, não revidam ataques invasores e nenhuma preocupação com honra ou saber quem é o pai de quem. Os semais estão tão acostumados a fugir que somos informados que, às vezes, eles fogem simplesmente ao ouvir um som de barco a motor. Não podemos entender a cultura semai sem entendermos o conceito de Punam. Nossa palavra mais próxima é tabu, que é qualquer ato, não importa o quão inofensivo, que negue ou frustre outra pessoa. Quando você frustra alguém, o coração dessa pessoa fica pesado e ela pode se machucar ou ficar desorientada e violenta ou fazer algo inadequado. Tais atitudes irritam os espíritos e deuses que mandam desastres naturais como tempestades para puni-los. Sendo assim, se um varão pede a uma mulher para ter relações com ele, ela deve fazê-lo imediatamente, sendo o inverso válido também. As crianças não são disciplinadas. Se um adulto pede a uma criança para comer algo e a criança diz não querer, o adulto consente sem contestar.
E se alguém pedir para entrar em sua casa, não importa o horário, você deve acolhê-lo. Brigas e gritarias não são permitidos, pois assustam as pessoas, o que é Punam. Não há esportes competitivos, pois o perdedor ficaria triste, o que é Punam. Ninguém dá ordens, pois ninguém recusa nenhum pedido. Eles criam alguns animais, como galinhas, mas não têm coragem de matá-los. Preferem trocar ou vender para outros povos, mesmo sabendo que esses povos matarão os seus animais. Por fim, diante de animais perigosos, como elefantes e tigres, eles recolhem-se em suas casas e, se não for possível, apenas fogem. Enfrentar animais perigosos é Puna. Os próprios Semai se descrevem como fracos e estúpidos, sendo a palavra mais comum para se descreverem Sakai, algo como besta aborígene ou escravo, mas não demonstram raiva ou ressentimento, como é comum em povos oprimidos. Inclusive, eles alegarão nunca ficarem bravos, mesmo quando evidentemente estão. A divisão sexual do trabalho tem um caráter preferencial, não sendo prescritiva e nem proscritiva. Cada um pode escolher o ofício que sente mais inclinado. Embora não haja proibição do papel que cada sexo desempenhará, é esperado que aquele que escolhe uma atividade preferida pelo outro sexo seja muito bom. Assim, mulheres participam da política tanto quanto varões, mas se tornam chefes com menos frequência. E varões raramente tornam-se parteiros, mas não há nenhum problema em se tornar, desde que seja bom. Os semais vivem em terras férteis, sobrevivendo com a agricultura de subsistência e uma economia cooperativa. Se alguém não tem terras ou o que plantar, pode apenas pedir para outra pessoa. O local também é propício para a pesca, sendo que ambos os sexos pescam, mas varões costumam usar açudes e mulheres usam cestas. Às vezes, ambos os sexos cooperam na pesca. O varão constrói um açude e a mulher pega os peixes com uma cesta. A caça é a única atividade exclusivamente masculina, mas apenas animais pequenos, que não representam nenhuma ameaça, são caçados. Além disso, os caçadores pouco se afastam da aldeia, geralmente retornando ao meio-dia, e durante a estação das frutas, ficam apenas esperando a presa sobre uma árvore frutífera, fugindo ao menor sinal de perigo. Para caçar, os varões usam zarabatanas, com as quais são muito ligados emocionalmente. É dito que eles gastam mais tempo construindo e enfeitando suas zarabatanas do que construindo casas. O que estes povos têm em comum entre si e diferente dos demais? Em primeiro lugar, recursos naturais suficientes para sustentar todo o grupo, sem a necessidade de se expor a perigos. Nenhum destes povos sente-se ameaçado por predadores ou invasores, mesmo os semais convivendo com predadores e sendo atacados pelos malaios de vez em quando. Eles têm mais chances de sobreviver fugindo do que lutando. Logo, não há necessidade de proteger mulheres e crianças. Contudo, talvez não seja correto dizer que estes povos não tenham os conceitos e cultos de masculinidade como os demais. Os semais têm a caça como uma atividade exclusivamente masculina e suas zarabatanas são tratadas de forma muito especial, enquanto os tahitianos têm os marro que, embora sejam tratados como iguais às mulheres e varões, há relatos de garotos muito afeminados ouvirem leves provocações de que serão os próximos marro. Sendo assim, parece mais correto dizer que eles talvez até tenham as características descritas nos demais capítulos, mas eles simplesmente não se importam porque não precisam delas. O que veio primeiro, a cultura de não violência ou o abandono aos ideais de masculinidade? Não dá para saber agora e talvez nunca saibamos, mas é difícil imaginar que a cultura de não competição foi responsável pela abundância e segurança natural que estes povos gozam. É mais provável que seja o oposto. Uma vez que há o suficiente para todos, eles não precisam competir entre si,
nem com outros animais ou povos, o que tornou os ideais de masculinidade inúteis, sendo abandonados ou nunca existindo. Mas não romantize demais, achando que estes povos têm vidas perfeitas. Foram as necessidades e competições que criaram praticamente tudo o que há de bom em nossa sociedade. Se você está lendo isso, é porque criamos a escrita, os livros, impressoras, computadores, internet e sabe-se lá mais o que. Todas as sociedades que desenvolveram culturas mais complexas que aquelas da pré-história adotaram ideologias de masculinidade, adotaram o que poderíamos chamar, numa perspectiva feminista, de patriarcado. Isso não significa que o sexo ou o gênero seja melhor que o outro, mas apenas que cada um é melhor em algumas coisas e pior em outras. Citando David Buss, deveríamos parar de falar em sexos opostos e começar a pensar em sexos complementares. A natureza privilegiou a mulher ao torná-la menos descartável, enquanto a cultura valorizou mais o papel masculino. Em parte, porque a maior parte da cultura foi criada por varões. Mas há mais varões tanto no topo da hierarquia social quanto no fundo. Para Baumeister, inocentamos e oferecemos ajuda para mulheres, mesmo quando elas prejudicam os outros ou fazem algo desprezível, enquanto condenamos varões por fazerem o mesmo, ou até infrações menos graves, porque vemos mulheres como seres humanos, enquanto os varões são vistos como símbolos, e símbolos sempre são levados ao extremo. Mesmo Kimmel, árduo defensor de que vivemos em uma sociedade impregnada pela masculinidade tóxica, reconhece que a maioria dos garotos não comete atrocidades, mas para ele a grande diferença entre os varões tóxicos e aqueles com atitudes exemplares é que os rapazes exemplares são aqueles que foram prejudicados pelos adeptos da masculinidade hegemônica e encontraram um adulto que lhes serviu de modelo e orientador. Ele também acredita que a sociedade não esteja impregnada porque muitos meninos e varões exibam comportamentos doentios, mas sim porque quase todos conhecem alguém que exiba e que seja violento, humilhe e abuse dos outros, e não fazemos nada. Como será o futuro? Difícil dizer. Acredito que o aumento na expectativa de vida, a diminuição da família, o progresso tecnológico e principalmente aquele que torna a força física desnecessária, o investimento em segurança do trabalho e numa cultura de promoção de saúde, tornarão as diferenças sexuais cada vez mais obsoletas, e varões e mulheres ficarão cada vez mais parecidos. Talvez, num futuro distante, nossa sociedade se assemelhe à dos semais e taitianos, mas primeiro precisamos superar dois principais obstáculos interligados: a desigualdade econômica e a violência. Como vimos, é bastante provável que os semais e taitianos tenham a cultura de equidade deles, porque todos os indivíduos têm acesso a tudo o que desejam, o que torna a competição desnecessária e a violência ou criminalidade uma opção ilógica. Mas nada disso acontecerá enquanto insistirmos em demonizar e jogar toda a responsabilidade e culpa pelos problemas do mundo sobre os varões. A desigualdade não foi criada pelo varão branco, heterossexual, cristão, de classe média ou média alta. Se assim fosse, outros grupos teriam se oposto. Mas mulheres, negros, homossexuais e pobres também incentivaram e reproduziram este modelo social, porque acreditavam que ganhariam mais adotando o mesmo modelo do que lutando contra ele, e neste sentido são tão culpados quanto seus opressores. Se para você parece correto exigir que um pai seja tão atencioso e participativo nos cuidados infantis quanto uma mãe, então também deve exigir que uma mulher esteja disposta a sustentar a sua família inteira sozinha se for possível. Se varões precisam parar de objetificar sexualmente mulheres, mulheres precisam assumir a responsabilidade pela própria vida sexual e correr o risco de serem rejeitadas e punidas
pelos seus comportamentos sexuais tanto quanto varões. Cobramos para que varões mudem, mas dizer que as mulheres têm o direito de continuarem como estão nunca promoverá a equidade de gênero, pois nega a verdade sobre os sexos e a de que eles vivem em uma relação simbiótica. Além disso, se equidade é tratar desigualmente os desiguais, a complementariedade dos papéis sexuais da suposta desigualdade machista já poderia ser considerada equidade.